Dando sequência aqui aos painéis e aos debates, nós gostaríamos de agora iniciar o painel dos avanços da conectividade, as novas tecnologias na área de precisão. Gostaríamos de chamar, tenho a honra de chamar a presidente da Conectar Agro, a Paola Campiello. Obrigado, Paola. Tudo bem, e você? Por favor, fique à vontade. A Gislene não veio, tá? Não entendi. A Gislene não veio. Só chama o Abner. Vamos chamar também da Aquanativa, o Abner Lima, gerente comercial da Aquanativa. Obrigado pelo apoio, pela presença, Aquanativa, para falar um pouco desses avanços da conectividade e tecnologia de precisão. A Gislene da Natutec não pôde estar presente, então vamos iniciar. Abner, vamos lá? Bater um papo para esse público aqui? Obrigado pela presença, pelo apoio aqui ao Pavilhão de Inovação. Combinado, Haroldo. Muito obrigado por prestigiar e deixar a gente participar aqui falando um pouquinho da nossa solução. Lembrando que uma das coisas importantes para o agro é dados. Quantas e quantas vezes o produtor rural ele perde safras simplesmente por não ter a análise de dados de forma correta. O manejo, a produtividade, a eficiência com as tecnologias disponíveis são algo que todos podem alcançar, uma vez que vocês podem dar uma olhada aí para a lateral. Tudo que tem aí disponível é alta precisão. É para que você, produtor, é para que o agro consiga se desenvolver. Então vamos falar um pouquinho aqui da Aquanativa. Nós estamos localizados em São Carlos. Nosso foco é desenvolvimento e comercializar sensores para monitoramento em tempo real de água, solo e ar. Quando a gente fala de água, não necessariamente é só água, é qualquer tipo de líquido. Então, esses sensores foram desenvolvidos em parceria com a Embrapa, o Fiscar, USP e também outros docentes e professores universitários que ajudaram a gente a chegar nessa gama de sensoriamento que nós temos hoje. Então, falando um pouquinho aí, nós temos toda essa gama de equipamentos, sonda multiparâmetros, medidores portáteis, controladores e data loggers, sistemas flutuantes de coleta de dados, sistemas fixos de controle automatizado. E o interessante, toda essa produção de equipamentos é nacional. Ou seja, não existe outro produtor de sensores no Brasil sem que tenha algum envolvimento com produto externo, onde você tem que fazer importação. Então, até no custo fica bem melhor, afinal de contas, aqui no Brasil, e produção nacional você não tem que pagar em dólar. Então, fica muito mais prático e muito mais simples de você ter acesso a monitoramento em tempo real. A produção é nacional, a tecnologia é aplicada nos sensores, a conectividade é todas as possíveis, desde o Wi-Fi à LoRa. Você também vai ter acesso a fazer o uso do nosso sistema em qualquer sistema seu, usando o Modbus. E o custo-benefício, como eu acabei de dizer, e suporte nacional, que é o mais interessante. Qualquer tipo de sensor externo, ele não vai te dar dados de precisão quando acontece aquele problema que toda empresa tem. Você tem ali aquela porcentagem de erro, quando você precisa ter uma manutenção, uma garantia de equipamentos. Estando aqui no Brasil, tudo fica muito mais simples. Então, falando aí agora um pouquinho do operacional. Toda gestão, desde do industrial ao agro, não é apenas uma decisão única. Você tem um corpo técnico, você tem especialistas, você tem o operacional, você tem uma das partes mais complicadas de gerar hoje em dia, que é o financeiro. Tudo isso acoplado à precisão. Você precisa de gerenciamento, uma avaliação precisa, melhoria de qualidade, usar bem os recursos, rastreabilidade, interação da cadeia produtiva, diminuir o impacto ambiental, ter uma atitude defensiva. E falando disso, até a seta ficou apontada para várias outras soluções, as quais a gente não atua, mas que também pode ajudar você a ter um sistema de gerenciamento agroambiental muito mais eficaz.
Nosso sistema de monitoramento, ele é próprio, a gente chama de Analytics, e ele serve tanto para o agro como ambiental. O processo é simples, de modo a se pensar na atuação, pode ser no campo, pode ser no processo, pode ser online. E aqui nós vamos falar um pouquinho dos cases que a Aquanativa já tem, mostrando que esse equipamento ele já é validado e ele pode dar os dados em tempo real e esse monitoramento fazendo com que você tenha mais precisão na sua gestão. Então, o primeiro case aí é a Itaipu. Ela tem o monitoramento da qualidade de água e você pode ver ali em monitoramento online em tempo real as informações lá dentro da usina. Eles adquiriram esse equipamento vai fazer uns 7 anos e a gente atualiza, vai colocando os upgrades no contrato junto com a Itaipu. Então é um grande parceiro nosso. Algo que também deixou a gente muito feliz em precisão de dados foi a participação no processo de despoluição. Ainda está ocorrendo, né? A despoluição do Rio Pinheiros. Então, olha só que legal o tipo de monitoramento que nós estamos fazendo exatamente nesse momento lá no Rio Pinheiros. Só para entender a lógica, são 6 sondas e a Sabesp faz o tratamento da água e a gente consegue saber no decorrer de 5 quilômetros como a água chega lá após esse tratamento. Então, olha que interessante. Temos também a nossa mãe, né? A Embrapa, a instrumentação, e aqui tem algo que é fantástico, principalmente nesse evento que estamos, a agricultura de precisão. Não importa a cultura, é muito importante ter o monitoramento em tempo real de fertilidade e umidade do solo. Em parceria com a Embrapa, nós já temos esse equipamento funcionando e faz o monitoramento de informações úteis para a sua tomada de decisão no universo do agro. Aquicultura é até um pouquinho difícil falar da Aquanativa, porque nós estamos falando de sensoriamento de água, e água é usado em todos os processos. Então, também é possível fazer com que aquele cliente que já perdeu as suas safras de tilápia não perca mais simplesmente por não ter tecnologia. E principalmente hoje em dia, vamos ver aí todas essas notícias que nós estamos vendo sobre tilápia. O Brasil está exportando para fora, a tilápia está sendo conhecida fora do Brasil, não é só aqui. Então, ter uma gestão controlada com precisão é importantíssimo. E olha que legal ali as análises em tempo real. Amônia e nitrato. Pensa na diferença que essas informações podem fazer para tomada de decisão no manejo, para tomada de decisão na produção da piscicultura. Processos industriais. Esse aqui também é um dos nossos projetos que a gente mais ama. Por quê? Imagine uma usina de etanol, e a gente costuma dizer, até quando chega ali no nosso stand, o pessoal pergunta, que legal, vocês mexem com água. A gente já passou dessa fase. E a gente vai de tratamento de água, tratamento de esgoto, a cinética da fermentação de etanol, cinética da fermentação de vinhos. Em tempo real é possível fazer com que aquele momento onde você vai fazer a cultura da fermentação seja o mais adequado possível. Esse case reduziu em quase que 2 horas o processo de fermentação. Ou seja, a usina ganhou tempo, ganhou rentabilidade e sempre conseguia chegar à cinética de fermentação correta. Afinal de contas, a informação chegava e eles conseguiram fazer as correlações, e é um projeto fantástico também usando os nossos sensores. Aqui está os nossos mais novos produtos. Monitoramento em tempo real de gases de efeito estufa. Até conversando com o pessoal da PIT São José dos Campos, a gente vai desenvolver um projeto, porque ficou noticiado a nível nacional as queimadas que ocorreram principalmente no estado de São Paulo. Foram hectares e hectares queimados, e o Corpo de Bombeiros mencionou que se tiver uma condição de 30-30-30, o que é 30-30-30? Temperatura, umidade e CO2.
Se chegar nessa condição, a possibilidade de incêndio fica ainda maior. Então é possível criar uma rede de transmissão, uma rede de monitoramento, para que, quando chegar nessas condições, o corpo técnico de bombeiros já fique atento para evitar qualquer tipo de situação, assim como ocorreu anteriormente. Aqui é mais um cliente nosso, a Petrobras, e uma vez que eles fazem a extração de óleo, os nossos sistemas e os nossos sensores, eles monitoram em tempo real sólidos totais em suspensão, hidrocarbonetos, mantendo assim o oceano limpo. Afinal de contas, qualquer tipo de vazamento, além de multas estratosféricas, pode fazer também com que o meio ambiente seja degradado. Mas aqui algo para o agro. Esse cliente é confidencial, mas depois quem quiser passar ali no stand, talvez eu diga quem é. Esse é um projeto que a gente fez junto com a USP, no uso de drones para monitoramento de pH, turbidez, ORP e temperatura em tempo real na agricultura. Quando esse cliente solicitou isso, só para passar um spoiler, é porque normalmente o cliente, quando vai fazer ali o seu manejo dos defensores agrícolas, ele tem que seguir uma receita. E essa receita, se não for feita da forma correta, o que o produtor rural vai fazer? Vai falar que foi o equipamento que deu errado, os defensores agrícolas que deu errado. Ele não vai admitir que ele não fez a composição correta. Então, com esses sensores é possível fazer com que o produtor rural faça a mistura correta para que ele também, além disso, economize, porque fazer qualquer tipo de mistura incorreta, ele está perdendo e desperdiçando dinheiro. Então foi um projeto bem legal que a gente desenvolveu. E vários outros processos: hidroponia, produção de alimentos, carnes, queijos, bebidas, tratamento de influentes, abastecimento, torres de resfriamento, cinética de fermentação, vinho e etanol. Aqui estão os nossos dados e eu vou só falar um pouquinho agora, depois de apresentar tudo isso. Bem, agro de precisão, dados é fundamental para a tomada de decisões. A gente viu algumas palestras anteriores aqui, já vendo também essas informações na cultura pecuária. E olha como é importante, como isso faz com que a gestão, a produtividade e também a informação de decisão em tempo real fique ainda mais adequada. Então, o que nós podemos falar aqui sobre o tema principal ao qual nós fomos convidados a participar e que, mais uma vez, agradecemos ao pessoal da ITEC, ao Haroldo, que fez esse convite. Não precisa mais sofrer. O cidadão, o humano, ele gosta, ele prefere o que é mais prático. Só que, às vezes, existe a resistência em ter informações mais precisas. Será que isso é algo que não está disponível? É por isso que a Aquanativa está se esforçando a fazer com que toda e qualquer pessoa entenda que não tem mais a necessidade de sofrer com a falta de informação. E se nós estamos falando de água, se nós estamos falando de solo e falando de ar, nós estamos falando do que é necessário para a subsistência humana. Nós estamos falando do que é necessário para que a gente tenha qualidade, bem-estar. Então, estamos à disposição de vocês. Afinal de contas, ter todas essas informações em tempo real é algo que a gente já conseguiu e a gente gostaria muito de apresentar para vocês. Podem depois nos visitar ali e a gente está disponível aqui para dúvidas e mais algumas explicações, se necessário. Muito obrigado, Haroldo. Obrigado, Abner. Por favor, eu convido você a ficar conosco aqui, aguardando as perguntas e os debates. Estamos aguardando aí a gente ligar novamente o painel. E na sequência vamos iniciar com a Conectar Agro. Paola, eu quero te pedir desculpa, mas vamos bater um papo? Vamos, claro. Até em respeito ao pessoal. Vamos falar da Conectar Agro, porque eu acho que o problema técnico aí da energia vai aguardar um pouquinho nossos técnicos chegarem, mas, por favor, quero te agradecer e a Conectar Agro, que faz um trabalho que a gente já conhece maravilhoso
e que a gente precisa democratizar isso aí. É isso aí. Bom, deixa eu levantar, agradecer Isso, quem está por aqui favor. comigo. Não preciso desse passador aqui. Obrigado. Então, quem somos, né? Meu nome é Paola, eu represento 2 empresas. A primeira delas é a CNH, a empresa que me paga todo mês. E represento a Conectar Agro, que é uma associação sem fins lucrativos. E aí, qual que é o nosso propósito, né? Nosso propósito é muito do que o Haroldo falou, que para ter sensoriamento, a gente precisa, para ter dados, eu preciso de sensoriamento. E para que tudo isso funcione, a gente precisa de conectividade. Ou seja, a nossa associação, ela fomenta o uso da conectividade no campo. Então, nós fomos criados aí em meados de 2018, muito de uma provocação das empresas de máquinas agrícolas, no caso a CNH e a GCO, que foram até uma feira de tecnologia perguntar por que o agro não era conectado. Né, a FutureCon, essa feira acontece em São Paulo uma vez por ano, então ela reúne diversas empresas de telecomunicações. E a resposta que a gente teve é que, por conta das obrigatoriedades, dos leilões da Anatel, não há necessidade das operadoras focarem onde não tem densidade de pessoas. Ou seja, no campo não havia necessidade de conectar o agro. Só que pensa que no caso de uma máquina agrícola, depois vocês podem até visitar algumas aqui, eu convido vocês conhecerem a da Case e da New Holland. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 200 parâmetros, né, de tecnologia que são transmitidos por minuto, até a nossa nuvem. Ou seja, eu tenho mais de 80 sensores numa máquina. E a gente não conseguia ver o monitoramento em tempo real, porque não tinha conectividade. Então, né, por conta desse movimento, por conta da democratização da tecnologia, a Conectar Agro foi criada. E aí hoje nós somos 8 empresas associadas. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos a AWS, da Amazon com a gente, a CNH, a qual faço parte, a GCO, a TIM, Nokia, Solinfitec, Sol e também a Intelsat, empresa de satélite. Então, nós somos hoje um grupo de empresas, né, que quer um agro mais produtivo, que quer um agro mais conectado. E aí, em meados de 2024, né, a gente sempre fomentando a conectividade, as pessoas não entendiam, mas não precisa levar a conectividade para o agro. Então, o que nós fizemos? Nós lançamos o nosso indicador de conectividade rural. Em nenhum país do mundo existia até então a informação de qual é a porcentagem do agro que é conectado. Muito menos a Anatel tinha esse número. E aí nós conseguimos lançar no ano passado na AgriShow. Então, em meados de 2024, nós, né, trouxemos a informação de 19% do campo conectado. Então, primeiro foi uma informação muito relevante. Então, todos os meios de comunicação vieram conversar conosco. Exame, Valor Econômico, Globo Rural, querendo entender um pouco mais, né, desse valor e por que só 19% do agro era conectado. Então, nossos dados são baseados, né, dados públicos. Nós temos uma universidade conosco, que é o FV, né, que faz o desenvolvimento do indicador conosco. E aí, depois de um ano, agora na AgriShow de 25, nós divulgamos o novo indicador, 33% do campo conectado. Ou seja, em um ano a gente teve um aumento aí de 10%, mais ou menos, de conectividade no campo. Então, nos traz mais clareza, né, de onde é que realmente a gente precisa focar a conectividade. Esse indicador, eu convido a todos a entrarem no site da Conectar Agro, a gente consegue saber por cidade, no nosso país, qual que é o mapa atual. E por que tudo isso? Porque eu preciso de dados para poder falar com o poder público. Porque até na palestra passada, a pessoa da Embrapa até comentou, né, sobre políticas públicas. E se eu não tenho dados, eu não consigo conversar com um deputado, com um senador, que eu preciso de políticas públicas. Então, essa informação nos trouxe muito mais relevância. Então, essa semana, inclusive, fomos novamente até o Ministério das Comunicações, conversar com alguns deputados, para explicar que nós precisamos de políticas públicas. Porque o grande produtor, ele compra a conectividade, os grandes grupos, né? Vamos pegar aqui na região, a gente tem, por exemplo, a Jales Machado, aqui na região de Goianésia, que comprou. Eles têm 8 safras conectadas e a vida deles mudou completamente. E o produtor rural que não consegue colocar conectividade? Né? A gente aqui que trabalha no agro, a gente sabe que em muitas rodovias aí, a gente passa 2, 3 horas sem ter cobertura de rede. Então, a conectividade não é somente para a questão da agricultura de precisão, é muito importante, mas a gente realmente fala que a gente precisa de inclusão social e digital. Né?
para que a gente possa, no campo, um produtor rural, um operador, poder utilizar a internet, poder fazer emissão de uma nota fiscal, são coisas tão simples e hoje é bem complicado. E aí, conversando com uma das cooperativas que a gente tem contato, a gente teve a informação que hoje no agro a gente tem duas grandes dores. A primeira delas é mão de obra, acho que todo mundo sabe aqui que mão de obra é bem complicado, e além disso, conectividade. Ou seja, para vocês terem uma ideia das minhas conversas, tem operador que escolhe qual fazenda ele vai trabalhar por conta da internet. Então, ele decide que vai trabalhar numa safra específica, ele avalia qual fazenda tem conectividade. Aqui tem internet, ele vai, aqui não tem, ele não vai. Então, assim, nós aqui que vivemos na cidade, a gente sabe que ficar sem internet é bem complicado. Imagina num produtor rural, que não tem internet, muitas vezes não tem nem energia elétrica. O que aconteceu aqui, a gente sabe que é bem comum no campo, né? Conversei com um produtor o ano passado, ele queria colocar uma cobertura de rede 4G na propriedade dele, mas ele não podia, porque não tinha chegado energia elétrica na região do Mato Grosso. Então, a gente precisa de políticas públicas. E é por esse motivo, né, que a Conectar Agro existe e que a gente quer que algumas leis sejam alteradas. Uma delas se chama FUST. O que significa isso? Acho que para nós aqui é tão importante. Todo mundo aqui paga a conta de telefone. E na conta de telefone a gente paga 1% de imposto. Esse imposto se chama FUST. Fundo de Universalização do Serviço de Telecom. E aí o que acontece? Todo mês o bolão vai aumentando, 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 desde a época da privatização. Então, ele já teve aí mais de bilhões e bilhões e, de tempos em tempos, o governo faz a contingenciação e usa o dinheiro. Para vocês terem uma ideia, até agora, somente 0,7% foi utilizado para levar a conectividade. E existe um fundo, esse grupo, aí, esse conselho gestor do FUST, trabalha para criar projetos para conectar. E aí a nossa bandeira aqui da Conectar Agro é por que não conectar aonde mais precisa de cobertura, que é no campo. Então, a nossa missão aqui de Conectar Agro é falar sobre isso. E falar também dos benefícios da conectividade. Até na apresentação, ainda bem que eu estou boa de memória, aqui a gente tem um grande exemplo entre duas associadas da Conectar Agro. A primeira delas é a Case e a segunda é a TIM. Então, a gente pegou na cidade de Água Boa uma fazenda de um produtor rural que cedeu o espaço para a gente poder colocar uma torre de 4G, porque uma torre de 4G tem um alcance de 15 mil hectares. Um produtor de soja, super importante na região, e a gente colocou cobertura de rede. E aí a gente teve, além disso, uma consultoria conosco para apoiar o operador, o produtor rural, para poder fazer o controle, né, e a mudança de mindset para ele ter mais tecnologia na propriedade. E aí, pasmem que, comparando safra a safra, a gente teve 18% de produtividade a mais na fazenda. A gente teve 25% de redução de combustível, onde o produtor sabia onde ele ia fazer a operação, ele não precisava passar 2 vezes na linha de plantio, ou não precisava fazer o caminho correto da colheita. E a propriedade é 10% mais sustentável. Ou seja, quando eu tenho conectividade, que é uma estrada, né? Quando eu tenho dados, quando eu tenho sensores, eu tenho dados, eu consigo tomar decisão em tempo real. Hoje, né, a Case, vou dar um exemplo para vocês, todas as máquinas que saem da fábrica saem conectadas. Então, eu consigo ter um monitoramento em tempo real. Eu, fábrica, eu, concessionário e o produtor rural, que pode estar de férias, pode estar fazendo alguma viagem, ele consegue ver no celular o monitoramento em tempo real das máquinas. Né? Ver se está com algum problema de combustível, se o motor está esquentando. Então, ele consegue tomar a decisão em tempo real. Então, é por esse motivo que a Conectar Agro existe, para que a gente possa realmente falar para toda a sociedade que um agro mais conectado é mais produtivo e é mais sustentável. Então, é uma bandeira muito forte que a gente consegue ter inclusão social e o campo conectado ele é muito mais sustentável. Muito bom. Super obrigado aí pelas contribuições, pelos pontos. O Paola, e essa associação sem fins lucrativos, que ela consiga, né, empurrar para frente as políticas públicas, né, trazer as dores do produtor rural, né, que vem da iniciativa privada. Então, parabéns. Vamos abrir para as perguntas e os debates do público. Nosso diretor-geral aí. Cleiton de Ribeirão Preto.
Você trouxe um dado, né, que nós melhoramos nossos índices, né, de conectividade no agro, né, 19 para 30 alguma coisa por cento, né? 33. 33%. A gente sabe que nós estamos nos caminhando para a tal da agricultura 5.0, que é aquela conectada, veículos autônomos, né? A gente já tem visto essa tecnologia chegar, pelo menos de forma experimental ou com algumas empresas, né, como veículos autônomos que já conseguem fazer a comercialização desses veículos, enfim. Só que, logicamente, sem conexão no campo, será impossível você ter uma máquina, né, que vai poder te dar esses benefícios para a propriedade, para o produtor. Qual que é o grau de conectividade que nós estamos falando? É aquele que eu consigo pegar um pouquinho de sinal de 4G, 5G, seja como for, para poder mandar uma mensagem, né, por aplicativo? Ou é de fato de banda larga, que eu consigo enviar pacotes para um maquinário, enfim, para que ele seja realmente autônomo? Essa é uma boa pergunta, Cleiton. Primeiro, né, até posso passar o status aqui das máquinas da CNH. Então, a gente tem protótipos de máquinas autônomas, mas para eu ter uma máquina autônoma, eu preciso de mais dados, né? Quando a gente precisa fazer o monitoramento em tempo real mesmo. E aí eu diria que, no mínimo, um 4G, a gente conseguiria poder acompanhar em tempo real o monitoramento. Eu acho que a gente tem uma jornada e o nosso plano aqui é mais ou menos para 2030 a gente já ter essa ideia. Na verdade, também penso que o 5G faz total sentido, mas para o campo o 5G ainda não faz sentido, porque, né, quando a gente fala de 5G hoje, ele usa uma frequência que o alcance é muito baixo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma frequência menor, que o alcance seja maior. Então, eu entendo também que, né, a gente não tem uma bala de prata, e aí nós temos soluções como o satelital, o Starlink, que veio para transformar a vida no campo, e pode ser um caminho também. A longo prazo, nós aqui avaliamos as opções de NTN. O que quer dizer isso, né? É onde a gente pega o nosso celular e ele se conecta direto no satélite. Então, é uma solução híbrida que tanto ela faz a integração entre rede móvel e satélite, e a gente vê que é um futuro. Então, eu entendo aí que quanto mais dados eu tiver, eu vou ter banda larga, eu consigo ter mais monitoramento em tempo real. Porque cada momento, a gente aqui é o nosso exemplo, gente. A gente usa o nosso celular hoje, cada vez mais os nossos aplicativos precisam de mais dados. Então, faz total sentido a gente ter uma banda bem maior do que a que a gente possui hoje para ter um veículo autônomo. Muito bom. Quer comentar, Abner? Fique à vontade, meu amigo. Não, isso é extremamente fundamental. Ela disse algo que, se a gente for pensar em grande escala, é algo que a gente ainda precisa alcançar. Tem polos do Brasil crescendo, você citou o Mato Grosso, mas tem o polo de Roraima. Roraima nem ligado ainda à rede da ANEEL de eletricidade. Imagina a conectividade. A gente tem algumas atuações lá e acontece de, durante o dia, você não ter 4G, não ter Wi-Fi. Então, para pensar, nós estamos falando do Brasil. O produtor rural necessita de mais, até porque é uma junção aqui das nossas soluções, né? Então, muito legal o que vocês fazem aí, parabéns. Muito bom. Eu queria provocar uma discussão aqui, até para mais direcionado à Aquanativa. Abner, quais são os principais mercados que a Aquanativa hoje pode atuar e as oportunidades aqui? Queria que você comentasse um pouquinho das oportunidades que você viu aqui no Centro-Oeste, na Agro Brasília, para ajudar a, por exemplo, só para uma coisa que a gente visualiza, é se antecipar a multas milionárias quando, por exemplo, você não tem um monitoramento digital em tempo real que te leva à tomada de decisão, a resolver um problema que pode causar um dano ambiental seríssimo, como é o caso das lagoas de decantação, etc. E tal. Excelente pergunta, Haroldo. A Aquanativa, ela surgiu nessa parte ambiental e que está muito linkado com isso que você acabou de dizer. O Brasil, ele é uma máquina de fazer multas, né? E para o meio ambiente isso é estratosférico, são milhões mesmo. Então, o monitoramento em tempo real de qualquer
atividade industrial ou mesmo também no agro. Por quê? Porque o uso dos defensivos agrícolas, a gente já viu várias palestras aqui, controle de pragas, estamos conseguindo desenvolver muita coisa legal de bioinsumos, mas ainda o grande mercado é aquele que afeta o solo, afeta o ar. Então, isso vai para a água. E quando vai para a água, aí fica um pouco mais complicado. E como você disse, as multas são milionárias. Então, a Aquanativa, além de poder ajudar a ter um monitoramento em tempo real de parâmetros, de mais de 22 parâmetros. Um que a gente lançou há pouco tempo é o carbono orgânico total. Em breve isso vai se transformar num tema muito interessante, porque já tem crédito de carbono para todos os temas e para a água, ou tanto os recursos hídricos que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu vou resumir sua pergunta aqui para te responder, é que vai desde tratamento de estação de esgoto até a cinética de fermentação. Tudo que for líquido, se a pessoa precisar de monitoramento em tempo real, desde que seja para evitar multas, desde que seja para tomar decisões práticas na fertilidade. Por exemplo, um dos sensores é condutividade elétrica, totalmente importante para que o crescimento da planta seja o adequado. Soluções, Haroldo, soluções para todas as áreas onde tiver água, ar ou líquido. É até difícil te responder essa pergunta porque, por exemplo, no último evento que a gente teve, um produtor de morango, ele olhou e disse: cara, isso aqui vai me ajudar num processo da cultura de morango. Eu nem sabia qual que era esse processo, mas para ele fez sentido. Então, monitoramento em tempo real de dados e parâmetros físico-químicos são totalmente importantes. Dando uma contribuição como agricolão, como engenheiro agrônomo, esse morango provavelmente deveria ser de hidroponia. Sim, sim, com ou certeza. usar a água de para fertirrigação, né? Sim, e essa sim. água tem que ter uma qualidade super monitorada, né? Exato. É, como o Dr. Ricardo da Embrapa disse, 24/7. 24/7, né? exatamente O tempo isso. inteiro, e a conectividade deveria ser, né? Sim, sim, 24/7. com certeza. Né? Então é muito bom. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Alguma colocação? Opa, obrigado, viu? O seu nome e a cidade, por favor. Danilo, São Paulo. A Paula comentou sobre a questão de mudança de mindset, né, para a implementação da tecnologia. E como fabricante também de equipamento, o que eu percebo é a dificuldade do custo inicial. Que normalmente tecnologia você tem um custo muito alto para se iniciar, né? E para você provar que aquilo tem um retorno, ou tem um ativo ali, né? Você tem um ganho, existe toda uma cultura ali e um aprendizado, seja para o produtor, seja para qual área for. Eu queria saber dos desafios que vocês têm enfrentado nessas colocações, né? De colocar a tecnologia, mostrar a eficiência dela, e muitas vezes a barreira, talvez cultural, ou do entendimento ali do processo. Até no exemplo aqui Obrigado. do projeto da Fazenda Conectada, a gente resolveu colocar lá a torre de 4G, né, para ter um alcance na fazenda toda, só que quando a gente coloca, o primeiro ponto é, nossa, estão me monitorando, né, como é que vai ser agora? Né, será que eu vou ser controlado? Então, é o primeiro ponto que a gente vivenciou. E aí a gente contratou uma consultoria agronômica que a primeira coisa que a gente fez é padronizar todas as máquinas, né, e explicar os motivos, porque eu acho que quando a gente traz o porquê, e aí a gente mostra o que a gente quer no final, a gente traz o pessoal da propriedade para perto. Então, a gente mostrou os motivos, a gente implementou uma operação, né, colocamos os computadores lá mostrando o porquê que a gente teria o monitoramento em tempo real. E aí a gente fez um primeiro comparativo, que uma produção lá num talhão específico, com conectividade, sem a calibração das máquinas, a gente viu uma grande diferença de combustível, porque a dor do produtor, a primeira que a gente consegue ver rápido, né, quando a gente tem muito de máquinas, é o combustível. E a gente já mostrou que a gente teve 25% de mudança, né, de redução de combustível. Então, quando a gente mostra para todos e traz mais conhecimento e tecnologia e está junto da operação, eu acho que faz muita diferença e é o que fez na fazenda. Então, além disso, que a gente trouxe também, que a gente poderia implementar outras soluções, como no caso aqui, soluções que a Aquanativa trouxe aqui para nós. Quanto mais dados eu tenho, mais tomada de decisão em tempo real. Então,
explicar o porquê e trazer né, não só o agrônomo, mas o operador da máquina, todo mundo junto para entender um pouco mais do porquê que estão acontecendo as coisas. Eu acho que foi um case de sucesso muito importante na fazenda. Com respeito à nossa tecnologia, o que a gente tem percebido é que a gente não desenvolveu nada que não seja algo que já exista fora. Mas a falta de confiança no que a gente tem dentro do Brasil. Os grandes players a gente consegue graças à nossa parceria com a Embrapa, mas o pequeno produtor, ou mesmo universidade, ou mesmo próprio governo, por exemplo, licitações, existem diversas solicitações de sondas multiparâmetros. A gente atende com qualidade idêntica e muitas vezes superior. Mas, às vezes, o professor, o pesquisador, ele conhece só o que tem lá fora. Ele não dá atenção ao que tem no Brasil. Então, até todo mundo que está assistindo aqui, que depois vai ver online, acesse o site e veja o tanto de coisa legal que tem aqui feito por pessoas do Brasil, por brasileiros. Tem pessoas do Hackathon aqui que estão passando lá no stand falando de projetos espetaculares. Sim, lá fora você vai conseguir tecnologia, mas por que não crescer todo mundo junto e usar o que a gente tem à disposição aqui? Produto nacional, Conectar Agro, Aqua Nativa e vários outros parceiros de negócios que nós temos aqui, startups com tecnologias fantásticas. Por que não? Por que quando surge lá na licitação está pedindo um equipamento que tem que pagar em dólar, com custo quase que 5 vezes maior do que o que ele pode ter aqui, com qualidade validada por Petrobras, Itaipu. Então, essa é a nossa dificuldade. Muito bom. Pelo tempo, estamos estourados no tempo, mas eu quero agradecer demais a Aquanativa, que está emprestando o conhecimento para nós e acredito que vocês vão ter muita oportunidade, não só no Centro-Oeste, nos produtores, mas nas cooperativas e agroindústrias. Conectar Agro já faz um trabalho maravilhoso. Obrigado, Paola. Obrigado pela CNH também. Obrigado, viu?